Vamos lá, meus amigos, começando mais uma aula, amigos e amigas, começando mais uma aula de processo do trabalho. Nós vamos falar nesta aula, nesse momento, sobre procedimentos especiais e dissídio coletivo. Então, começando com procedimentos especiais, os principais pontos de rescisória, mandado de segurança, inquérito para apuração de falta grave, para depois fecharmos com dissídios coletivos. Então, bora lá, direto ao ponto, como sempre, sem perder tempo, começando com os nossos procedimentos especiais, a ação rescisória. Primeira delas, cai bastante, tem muita súmula a respeito dessa matéria. Então, a ação rescisória, a gente vai pensar quando a gente visualizar que um determinado processo transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, é definitivo, por isso que a gente fala que transitou em julgado e existe um vício grave nele. Então, vamos a um exemplo. Bruno ajuizou uma ação em face do ex-empregador dele, perdeu, ele recorreu, não conseguiu reverter a situação, transitou em julgado, perdeu. Aí tô puto da vida, tô lá, todo chateado, começo a olhar o processo ali folha por folha, aí verifico que existe um documento falso. Um documento que teria sido assinado por mim, mas que não foi, adulterar ou falsificar a minha assinatura, e aquele documento foi importante para o juiz. O juiz julgou e levou em consideração aquele documento. O que eu penso agora? Vou ajuizar uma ação rescisória. Como aquele outro processo já transitou em julgado, não dá para recorrer, não dá mais para discutir, eu vou ajuizar uma outra ação, que seria a ação rescisória, pelo próprio nome, para rescindir, para desconstituir a decisão proferida no primeiro, porque ela tem um vício grave. Para saber se é vício grave ou não, nós vamos a um artigo do CPC, que é o 966, que eu já passo para vocês. Então não é o vício que eu entendo que é grave, não, é o legislador que reconheceu que determinadas situações caracterizariam vícios graves, que o processo não poderia terminar com aquele determinado vício, razão pela qual estaria autorizado o ajuizamento da rescisória. Então, ó, ação 1 é a reclamação trabalhista, normal do Bruno em face do ex-empregador dele. A segunda ação é a rescisória. A rescisória vai rescindir, vai desconstituir a decisão proferida no primeiro processo, porque ela é viciada, porque ela possui um vício grave. Onde que eu encontro a ação rescisória na CLT? Quais são os seus requisitos? Vamos agora. Ó, eu só tenho um artigo na CLT que fala de ação rescisória, que é o 836 da CLT, que vai falar ali do cabimento da utilização. E esse mesmo dispositivo vai trazer para a gente a necessidade de um depósito prévio para o ajuizamento dessa ação. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque esse mesmo depósito prévio é exigido no processo civil, só que o percentual é diferente. Aqui é um percentual muito maior, até para desestimular o ajuizamento dessa ação, para a gente não voltar a discutir um processo que teoricamente tinha terminado. Então, só toma cuidado, se você estuda processo civil e processo do trabalho, porque aqui nós temos um depósito de 20%. 20% do valor da causa. Então, percentual aqui seria de 20% do valor da causa. Mas se o Bruno tiver justiça gratuita, se o Bruno não tiver condições de efetuar o pagamento, de pagar esses 20%, ele vai estar isento. A gente vai requerer o benefício da justiça gratuita, que vai isentar da realização desse depósito. Por isso que o dispositivo fala, salvo miserabilidade jurídica, ou seja, ser pobre nos termos da lei, não ter condição financeira nos termos da lei para ter direito aqui à isenção deste pagamento, ok? Então, primeiro ponto importante aqui para gente. Mas, Bruno, para quê? Para onde que vai esse depósito? Eu vou depositar os 20%, então digamos que o valor da causa seja 100 mil reais, eu vou depositar 20 mil reais. Para onde que vão esses 20 mil reais? Pode ser que eles voltem para o autor da rescisória, ou pode ser que eu perca para outra parte, como multa.
Então eu posso perder para outra parte ou posso pegar de volta. Tudo vai depender do julgamento, da conclusão a que chegar o tribunal na análise, no julgamento da minha rescisória. E aqui o que acontece? Como a rescisória vai ser julgada por tribunal, toda decisão colegiada de tribunal, ela pode ser por maioria unânime. Então eu tenho um colegiado, eu tenho vários desembargadores, vários ministros julgando, eu posso ter uma decisão por maioria ou unânime. Unânime, todo mundo votou no mesmo sentido, pode ser para conceder ou para negar, mas todo mundo, a decisão foi unânime porque todo mundo decidiu da mesma forma, ou por maioria porque houve divergência, alguns entendiam existente o vício, o outro entendeu que não, pode ter um voto divergente que a gente já fala em maioria. Por que eu estou explicando isso? Porque a perda desse depósito para outra parte vai depender de uma decisão unânime. Então vejam, eu vou perder o depósito quando houver a inadmissão ou a improcedência unânime. Todos decidindo pela inadmissão da rescisória. Falando que não cabe a rescisória, falando que eu não preenchi os requisitos para a rescisória, ou a improcedência unânime. A improcedência aqui seria o mérito da rescisória quando o tribunal afirmasse que aquele vício não existe ou que aquele vício ele não influenciou na decisão, por exemplo. Então, vou depositar os 20%, vou perder para a parte contrária se houver a inadmissão ou se houver a improcedência de maneira unânime, ok? Agora, eu falei em tribunal, que o tribunal vai julgar a rescisória. Pessoal, competência para rescisória é sempre tribunal, nunca vara do trabalho. Não existe nenhuma hipótese em que eu ajuize a rescisória na vara do trabalho. Nenhuma. A competência é sempre de tribunal. E aí dentro da nossa estrutura da Justiça do Trabalho, ou TRT ou TST, um dos dois. Quando é que eu vou ajuizar a ação rescisória no TRT? Quando que vai ser no TST? Bora lembrar disso daqui. Tudo vai depender da decisão que transitou em julgado e que é objeto da rescisória. Então, para saber a competência da rescisória, eu vou observar a decisão que vai ser objeto dela. Qual é a decisão que transitou em julgado, que houve aquele vício e que é objeto da rescisória? É a sentença. Se for uma sentença, vai caber a rescisória para o TRT. A competência vai ser do TRT. Se for um acórdão do TRT, o próprio TRT. Então, cuidado aqui com essa pegadinha. Se a decisão objeto da rescisória for um acórdão do TRT, cabe ao próprio TRT o julgamento da ação rescisória, depois com recurso para o TST. Mas é o próprio tribunal que tem competência para julgar a rescisória dos seus julgados, ok? Por isso que caberá ao TST quando a decisão objeto for um acórdão do TST. Então, se for um acórdão do TST, caberá a ele mesmo. Essas são as regras de competência. E como eu falei, nunca vara do trabalho. Não existe essa possibilidade aqui, ok? Agora, pessoal, vamos ver requisitos. O que nós temos aqui em relação aos requisitos que são importantes. Bora colocar na tela aqui para vocês. Vamos começar com as súmulas, tá aqui, legitimidade e pressupostos para o ajuizamento. Então, ação rescisória, legitimidade, quem vai poder ajuizar a ação rescisória? Aqui, como a gente só tem aquele artigo 836 da CLT tratando do tema, a gente vai puxar tudo do CPC com algumas adaptações, alguns entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho. Legitimidade, então, quem vai poder ajuizar a ação rescisória? A parte, a pessoa, aquele que foi parte, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. MP,
fiscal da lei, terceiro prejudicado e aquele que foi parte. Só que aí o que acontece? No artigo 967 do CPC, quando a gente fala de Ministério Público, ele traz duas alíneas. Como se o Ministério Fiscal da Lei, Ministério Público Fiscal da Lei, só pudesse ajuizar a ação rescisória em duas hipóteses, duas situações. E o TST, na nossa súmula 407, fala que não. O Ministério Público pode ajuizar a ação em todas as hipóteses do artigo 966. Então, a súmula 407 fala o seguinte, ó, apesar do artigo 967 do CPC falar em ajuizamento de ação rescisória pelo MP apenas em duas situações, apenas em duas oportunidades, ele pode ajuizar em todas as hipóteses. Então, em todas as hipóteses que a parte pode ajuizar, o Ministério Público também pode, o terceiro prejudicado também. Ok? Agora vamos lá. Vamos ajuizar essa ação rescisória. Quais são os pressupostos, quais são os requisitos para esse ajuizamento? Então, ó, regra geral, preciso de uma decisão de mérito. Eu preciso de uma decisão de mérito. Essa daqui é a regra geral. O dispositivo 966 também fala de decisões processuais que impeçam o ajuizamento de uma outra ação. Então, também, mas numa regra geral, eu preciso de uma decisão de mérito. Pode ser uma decisão processual que impeça o ajuizamento da ação também. Então, a decisão de mérito que transitou em julgado. Trânsito em julgado é um dos mais importantes no caso. Por quê? Porque antes do trânsito em julgado, eu consigo demonstrar a existência de vícios através de recursos. Então, ó, se não transitou em julgado ainda e existe um vício, eu vou peticionar, eu vou recorrer, dependendo do tipo de vício. Depois que transitou em julgado, é que não dá mais para peticionar, não dá mais para requerer, não dá mais para recorrer, por isso que nós vamos ajuizar a rescisória. Então eu preciso de uma decisão de mérito que transitou em julgado e eu preciso respeitar o prazo de 2 anos. Eu tenho que ajuizar a ação rescisória no prazo de 2 anos, que é um prazo de decadência. Então tenho aqui o respeito a um prazo de decadência. Vamos tomar bastante cuidado, por quê? Porque eu tenho aqui uma série de questões que vão trazer como um prazo de prescrição. Não, é prazo de decadência. Se você não ajuizar em 2 anos, você perdeu o direito de ajuizar a rescisória. Ou ajuiza em 2 anos ou perdeu esse direito de rediscutir através da ação rescisória. Ok? Então, muito cuidado. Depois, eu tenho ali indicação de um vício contido no artigo 966 do CPC. Então, eu preciso indicar aqui algum vício previsto no artigo 966 do CPC. Aqui, meus amigos, que a gente vai tomar um determinado cuidado. Vejam o seguinte, todos os vícios considerados graves pelo legislador estão no 966. Se não estiver lá, é porque não é um vício considerado grave, então não cabe rescisória. A interpretação que a gente faz aqui é o quê? Restritiva. É restritiva, não é ampliativa. Exemplo, impedimento do juiz. Impedimento do juiz consta no artigo 966. Então, o juiz impedido não podia julgar, mas julgou, transitou em julgado, ele era parente da outra parte. Diante do impedimento do juiz, eu posso ajuizar a ação rescisória. Bruno, e suspeição? O juiz, ele é suspeito. Ele não era impedido, não, mas ele era suspeito. Posso ajuizar a rescisória? Não. Nossa, mas os dois são parecidos? Não. Na visão do legislador, o juiz suspeito,
ele não gera o ajuizamento de rescisória. Dá para interpretar ampliativamente? Não, restritivamente. Impedimento é só impedimento, não temos ali suspeição. Outro exemplo, incompetência absoluta. Incompetência absoluta gera o ajuizamento de ação rescisória. E relativa? Relativa não, porque não está lá. Se você pegar o artigo 966, vai estar impedimento, não vai estar suspeição. Vai estar incompetência absoluta, não vai estar incompetência relativa. Tá bom? É isso que você vai fazer. Você vai no mundo dos fatos e pegar uma situação e encaixar no artigo 966. E aqui uma pergunta respondida com base na súmula do Supremo. Tá bom. O Bruno, ele sempre fala o seguinte, que houve um vício, ele recorreu, não conseguiu reverter, aí transitou em julgado, ele vai ajuizar agora uma ação rescisória. E aí dá a impressão de que o Bruno teria que interpor todos os recursos para depois ajuizar a ação rescisória. Precisa? Não. Não há essa necessidade. A resposta é não. Não há necessidade de interposição de recursos. Vejam, súmula 514 diz que você pode simplesmente não recorrer, deixar transitar em julgado e ajuizar a ação rescisória, ok? Então, a súmula 514 do Supremo pra gente. Na sequência, vamos lá, ó. Indicação dos vícios. Como eu falei para vocês, agora à luz da súmula 408 do TST. Então, eu tenho que indicar na petição inicial um vício. O Bruno está ajuizando a rescisória por impedimento. O Bruno está ajuizando a ação rescisória por incompetência absoluta. Prova falsa, porque o juiz ele foi corrupto. Corrupção é uma das hipóteses do artigo 966. Tá bom, o Bruno tem que indicar qual é a situação descrita no 966. Só que o Bruno não precisa falar, ele não precisa colocar o inciso do artigo 966. O Bruno, na petição inicial, não precisa falar que está ajuizando a rescisória nos termos do artigo 966, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Não há essa necessidade. Assim como não tem nenhum problema se o Bruno errar o inciso. Por exemplo, impedimento é o inciso 2º. Só que toda hora eu vou lá nos termos do inciso 3º, impedimento do inciso 3º, impedimento do inciso 3º, toda hora eu erro. Tem algum problema errar o inciso? Não. Não tem problema deixar de indicar o inciso e não tem problema errar o inciso também, ok? Isso que nós temos na súmula 408 do TST, que vai falar de iura novit curia. O que é iura novit curia? O juiz conhece o direito. O juiz conhece o direito. Se eu indiquei errado ou não indiquei o inciso, não tem problema nenhum, porque o juiz sabe. Agora, temos uma situação excepcional dentro da própria súmula. O inciso 5º, ele fala o seguinte, que você pode ajuizar a ação rescisória quando a decisão violar frontalmente algum dispositivo de lei. Quando o juiz julgar totalmente contrário a algum dispositivo de lei. Então, inciso 5º do 966 do CPC. Bruno, houve violação literal à disposição de lei? Pode ajuizar a ação rescisória. Se o Bruno ajuiza a rescisória nos termos do inciso 5º, dizendo que houve a violação direta, frontal, a um dispositivo de lei, por lógica eu tenho que dizer qual é o dispositivo de lei violado. Então, o Bruno está falando, por exemplo, que houve violação manifesta à norma jurídica. Ele tem que falar, é o artigo 1000, é o artigo 2000, é o artigo 3000, é o artigo 100, o 10, ele tem que dizer qual é
o artigo que teria sido violado frontalmente, qual seria a norma jurídica. Para quê? Para o tribunal analisar se houve realmente o ferimento àquela norma. Eu não posso dizer que houve violação manifesta a alguma norma jurídica. Não. Qual foi a norma jurídica? Artigo 10, 100, 1000, 10.000, ok? Então, ponto importante aqui para gente, se você ajuizar com base no inciso 5º do artigo 966. Mas o inciso em si, nós já vimos que eu não preciso mencionar, e não tem problema nenhum se eu errar qual é esse inciso, não tem problema nenhum, ok? Agora, pessoal, procedimento, tomar cuidado, porque aqui vai fugir do procedimento que nós conhecemos. Então, bora aqui, ó, qual é o nosso procedimento? Primeiro, ó, citação para apresentação de defesa de 15 a 30 dias. Então, quem vai definir? O relator. Lembra que nós estamos num tribunal. Então, eu ajuizei a ação rescisória ou no TRT ou no TST, vai distribuir para um desembargador relator, para um ministro relator. Este relator vai citar o réu para apresentar defesa escrita no prazo de 15 a 30 dias. Ele que fixa a defesa, neste caso aqui, escrita. Não tem jeito. Por quê? Porque não vai ter audiência. Como é um procedimento no tribunal, a gente não tem ali a audiência para você apresentar a sua defesa oral. Não, aqui defesa escrita no prazo de 15 a 30 dias úteis, né? Nem preciso falar disso daqui. E aí veja, ó, a gente não vai, apesar de estar utilizando o CPC, nós não vamos aplicar a regra do CPC, que fala que contagem de prazo seria da juntada, não é da juntada. Então vejam que a gente vai fazer ali a citação do réu, ele vai ser citado, depois o mandado de citação vai ser sim juntado aos autos para comprovar a realização do ato, só que o prazo de 15 a 30 dias não é contado da juntada, não se conta da juntada, é contado da ciência, do recebimento da citação. Então aqui a gente faz um misto, né, de processo civil e processo trabalho. A gente utiliza a regra do CPC, só que quando vem contar prazos, a gente lembra do processo do trabalho que é mais rápido. Não vai ser da juntada, vai ser o quê? Do recebimento. Recebeu a notificação, a citação hoje, amanhã é dia útil, então amanhã já começa o prazo de 15 a 30 dias, ok? Se eu não apresentar defesa, e aí? Não tem revelia. A não apresentação da defesa não vai gerar a revelia, não gera presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Não teremos revelia, não teremos presunção de veracidade. E vou te dar um exemplo bem simples aqui para você entender. O Bruno ajuizou uma ação rescisória falando que o juiz foi corrupto, que ele vendeu a sentença, que ele recebeu não sei quantos mil-reais da parte contrária. Quem é a parte contrária? A empresa. Quem é o réu na rescisória? A empresa. Eu estou falando que o juiz ele foi corrupto, mas o juiz não é parte da rescisória, ok? A rescisória foi ajuizada em face da empresa. Imagina se houvesse presunção de veracidade. A empresa não apresentou defesa, então eu vou presumir que o juiz ele foi corrupto? Claro que não. Não pode ser um julgamento na rescisória com base em presunção de veracidade. Nós temos que julgar com base em provas robustas. Por quê? Você vai buscar na rescisória desconstituir uma decisão que transitou em julgado. Você não pode desconstituir uma decisão com trânsito em julgado apenas em presunção de veracidade, de forma nenhuma, ok? Então, ó, ausência de revelia aqui pra gente. Depois, pra gente fechar o nosso procedimento. Tá aqui, ó.
possibilidade de produção de provas. Temos. Que provas? Todas as provas. Bruno, não vai ter, você falou que não vai ter audiência no tribunal, nesse procedimento. Como é que nós vamos produzir prova? Como é que nós vamos ouvir testemunhas? Como é que nós vamos ouvir as partes, se for o caso? O tribunal, ele vai expedir uma carta de ordem para a vara do trabalho produzir essa prova. Então vejam, a rescisória está tramitando no tribunal. Vamos colocar aqui, ó, a nossa rescisória está aqui no tribunal. O tribunal vai expedir uma carta de ordem para a vara do trabalho produzir aquela prova. Nos termos aqui do 972, concedendo prazo de 1 a 3 meses. Então, vara do trabalho, ó, no prazo X de 1 a 3 meses, o relator vai especificar, ouça as testemunhas A, B e C, ouça as partes A, B e C, faça a perícia no documento XYZ. Ok? Então, o tribunal não produz a prova, o tribunal não ouve testemunha, ele expede carta de ordem para a vara do trabalho produzir esta prova, ok? Depois, a carta de ordem retorna para o tribunal para que a rescisória seja julgada. Então, a instrução, a produção da prova é feita embaixo na vara do trabalho. Produziu a prova, ó, a carta de ordem voltou para o tribunal, razões finais. Olha a pegadinha aqui, pessoal. No processo do trabalho, as razões finais, elas são orais em 10 minutos. Aqui são 10 dias, razões finais escritas em 10 dias. Cuidado para eles não colocarem razões finais em 10 minutos. Isso é o procedimento do processo do trabalho normal, ok? Aqui eu tenho razões finais escritas em 10 dias, porque é um procedimento totalmente diferente. Apresentou as razões finais, vamos para o julgamento colegiado. Qual órgão dentro do tribunal? Aí vai depender do regimento interno, da estrutura interna. O regimento interno vai dizer qual é o órgão dentro daquele tribunal, sempre colegiado, né? Mas qual é o órgão dentro daquele tribunal que vai julgar a nossa ação rescisória. E na ação rescisória, nós vamos aplicar honorários de sucumbência normalmente de 5 a 15%. Então, honorários de sucumbência na ação rescisória normal, processo do trabalho aqui, 5 a 15%. Ok? E aí fechamos a nossa ação rescisória, a nossa primeira ação de procedimento especial. Vamos direto para mandado de segurança, depois inquérito para apuração de falta grave, depois para a gente fechar com os dissídios coletivos. Então, ó, mandado de segurança já na tela para vocês. O mandado de segurança, a gente ouve muito falar de direito líquido e certo, né? Eu vou, através do mandado de segurança, proteger um direito líquido e certo que foi violado por autoridade, pela autoridade coatora. Mas o primeiro ponto aqui para a gente é sobre competência dentro da nossa estrutura trabalhista para o mandado de segurança. Então, de novo, a gente vai pensar na nossa pirâmide trabalhista. De novo, a nossa pirâmide trabalhista com vara do trabalho, TRT e TST. Aqui uma diferença em relação à ação rescisória. Lá na rescisória, o que eu falei? Ela nunca será ajuizada na vara do trabalho. Nunca. Aqui o mandado de segurança pode. O mandado de segurança pode ser utilizado, pode ser impetrado nos 3 órgãos, tanto na vara do trabalho, TRT, quanto no TST. Vai depender da autoridade coatora, do ato ilegal. Então, o ato ilegal que vai mostrar para a gente se a competência será da vara do trabalho, do TRT ou do TST. Vai ser aqui da vara do trabalho quando o ato ilegal, o ato coator, for um ato externo à Justiça do Trabalho. Como assim? Quem violou o seu direito líquido e certo, ele faz parte da Justiça do Trabalho? Não.
não faz parte da Justiça do Trabalho. É um órgão que não é parte da Justiça do Trabalho, ou seja, é um ato externo. Exemplo, Ministério do Trabalho. Quem violou o direito líquido e certo? Os fiscais do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, ou seja, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego. Poderia ser, num outro exemplo, o Ministério Público do Trabalho também, já vou falar. Mas, por enquanto, o Ministério do Trabalho e Emprego, que violou direito líquido e certo. Ele faz parte da Justiça do Trabalho? Não. Então, como ele é um ato externo, nós vamos impetrar o mandado de segurança perante a vara do trabalho. Digamos que num determinado procedimento lá no Ministério Público do Trabalho, no MPT, houve alguma ilegalidade e você quer demonstrar através do mandado de segurança. Mesma forma, Ministério Público do Trabalho não faz parte da Justiça do Trabalho. É um ato externo, então vou ajuizar perante a vara do trabalho, ok? Agora, os tribunais, eles serão aqui competentes quando o ato for interno. Ó, juiz do trabalho é autoridade coatora, desembargador do TRT é autoridade coatora. Eles realizaram o ato ilegal, então vai caber a quem? TRT. Então, estou impugnando pelo mandado de segurança uma decisão, por exemplo, um ato do juiz do trabalho. Vamos para o TRT. O TRT é que ele está vinculado. Foi o desembargador do TRT de São Paulo. Então, vamos impetrar perante o TRT de São Paulo. Foi do ministro do TST. Vamos impetrar perante o TST. Ok? Então, até parecido, como nós já vimos com a ação rescisória, aquela questão do próprio tribunal analisar. Aqui é a mesma coisa. Então, o ato ilegal foi do TRT, cabe ao próprio TRT o mandado de segurança. Foi do TST, cabe ao próprio TST, tá bom? Muito cuidado aqui, basta você lembrar desse ato externo, isso é o mais importante. Se o ato coator for externo, nós vamos para a vara do trabalho, ok? E vamos lá, galera, direito líquido e certo, é o que a gente mais ouve falar sobre mandado de segurança. Você falou mandado de segurança, na hora, direito líquido e certo. Às vezes eu não sei mais nada, eu sei que é para defender direito líquido e certo. Tá, o que é direito líquido e certo para a gente encaixar numa súmula importante para a gente do TST. Direito líquido e certo não é o direito que eu tenho, não. É o direito que eu consigo mostrar por documentos, por prova documental. Porque às vezes eu tenho um determinado direito, só que eu preciso de perícia para comprová-lo. E aí não vai ser um direito líquido e certo. Às vezes eu tenho o direito, mas eu vou precisar ouvir testemunhas para provar este direito. E aí não vai ser um direito líquido e certo. Tanto que se eu tiver necessidade de fazer uma perícia, eu não posso pensar em mandado de segurança. Se eu tiver que ouvir uma testemunha, eu não posso pensar em mandado de segurança, eu vou pensar em outras ações. Eu só penso no mandado de segurança para defesa do meu direito quando nós tivermos prova documental. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado por prova documental, que nós chamamos de prova pré-constituída, que já existe, que já está pronta aqui, ó, no documento. No mandado de segurança, só para vocês terem uma ideia, não tem audiência. É um procedimento muito rápido, muito curto, com poucos atos. O juiz ele só vai analisar documentos para concluir se você tem direito ou não, se está certo ou não. Simples assim. Não cabe mais nenhuma análise. Não cabe prova pericial, não cabe ouvir partes, testemunhas, nada. A análise é documental. A prova é pré-constituída. Por isso que nós temos aqui a importância de juntar todos os documentos na petição inicial do mandado de segurança, para demonstrar o direito líquido e certo. E aí isso me faz lembrar dessa súmula 415 do TST, que vai falar de emenda da petição inicial no mandado de segurança. Será que cabe
emenda da petição inicial no mandado de segurança para juntada de documentos? Não. Eu esqueci de juntar um determinado documento. Posso emendar a petição inicial? Não. O que vai acontecer? Se o mandado de segurança vai pro lixo. Ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Se você esqueceu de juntar algum documento relacionado aos fatos narrados, já era. Não tem o que fazer. O seu mandado de segurança vai ser arquivado, vai ser extinto, você vai ter que impetrar outro se estiver dentro do prazo ainda. Vejam que não cabe a emenda para juntada de documentos. Não cabe emenda da petição inicial para juntada de documentos no mandado de segurança, ok? Isso aqui é específico no mandado de segurança. Em outras ações, você poderia juntar documentos sem problema nenhum, ok? Aqui é só para o mandado de segurança. E aí um detalhe importante, eu falei que o mandado de segurança, ele vai ser arquivado, vai ser extinto para você impetrar outro se ainda estiver dentro do prazo. O prazo aqui é extremamente importante, é extremamente curto também. O mandado de segurança, ele só pode ser utilizado dentro do prazo de 120 dias. Ele só é a ação adequada para proteger o seu direito se for impetrado no prazo de 120 dias. Prazo de decadência. 120 dias a contar da ciência do ato ilegal. Eu tomei ciência do ato ilegal, eu tenho 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Então, ó, decadencial de 120 dias. Tomar cuidado, porque eles vão colocar o prazo prescricional. Não é. É o prazo de decadência. Depois dos 120 dias, eu não posso mais utilizar o mandado de segurança. Ah, então eu não tenho mais aquele direito? Ó, você pode ter o direito, só que ele tem que ser buscado, tem que ser demonstrado por outra ação. Não pode ser mais o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, ele só é a medida, o meio processual correto dentro de 120 dias. Depois disso, não há mais essa possibilidade. Você vai ter que escolher uma outra ação para ajuizar, ok? O que acontece aqui em processo do trabalho, que é um dos temas mais importantes que a gente vai ver no próximo slide, é o seguinte: a gente impetra mandado de segurança contra decisão judicial. Por que contra decisão judicial? Decisão interlocutória. Decisão interlocutória, lembra que é irrecorrível. Não posso recorrer das decisões interlocutórias. Mas, se for uma decisão absurda, eu posso impetrar mandado de segurança. Então, fui intimado de uma decisão absurda. É interlocutória, não posso recorrer, mas eu posso impetrar mandado de segurança como sucedâneo recursal. O que é sucedâneo recursal? É uma medida que vai ser utilizado no local de um recurso, como se fosse um recurso, ok? Então essa é a ideia para a gente aqui. Mas vejam, o que acontece? Muitas vezes, antes de impetrar o mandado de segurança contra aquela decisão, a gente pede reconsideração. A gente peticiona para o juiz, mostrando que ele está errado, pedindo a reconsideração. Se ele reconsiderar, pô, excelente. Resolvi o problema com o próprio juiz, sem precisar impetrar mandado de segurança no tribunal. Só que, qual é o reflexo desse pedido de reconsideração no prazo? Ele não vai gerar nem suspensão e nem interrupção do prazo. O fato de você ter apresentado um pedido de reconsideração não vai gerar suspensão, não vai gerar interrupção do prazo de 120 dias. Então, você pode apresentar o pedido de reconsideração? Claro que sim, mas não espere muito. Por quê? Porque o prazo de 120 dias está rolando. Ele é de decadência, ele não sofre suspensão, não sofre interrupção. Se o juiz demorar demais para analisar o seu pedido de reconsideração, você vai perder o prazo do mandado de segurança. É assim que funciona, ok? Então, muito cuidado
com isso daqui. E aí vamos lá, como eu falei para vocês, o ponto mais importante que mais cai em processo do trabalho sobre mandado de segurança está aqui. Essa súmula 414 do TST é importante, tem que ser lembrada. Nós vamos utilizar, como eu já falei para vocês, o mandado de segurança como sucedâneo recursal, como se fosse um recurso. Mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é uma ação. Então, não é um recurso, ok? Está sendo utilizado como se fosse um recurso, porque não existe um recurso próprio contra decisão interlocutória, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, situação absurda. Uma gestante, ela foi demitida. Pô, mas ela não poderia ser demitida. Sim, mas infelizmente foi, violaram a estabilidade provisória dela. O que nós vamos fazer? Vamos ajuizar uma ação trabalhista, vamos ajuizar uma reclamação trabalhista e vamos pedir liminar de reintegração, porque ela tem que voltar para o trabalho, para voltar a receber o salário, para voltar a ter o plano de saúde que a empresa fornece, que a empresa concede, ok? Então, vão pedir liminar de reintegração. Estou lá esperando, saiu a decisão. Claro, o juiz deferiu a reintegração, não tem outra possibilidade. Aí eu olho, negou, indeferiu a reintegração. Que desgrama é essa? Por que ele indeferiu a reintegração? Olha a loucura do juiz. Você vai ver que ele está errado, pelo que a gente estuda lá em direito do trabalho. Por quê? Porque a empregada não avisou o empregador da gravidez, então não tem direito à estabilidade provisória. Caraca, tá tudo errado, meu Deus do céu. Vamos fazer o quê? Vamos impetrar o mandado de segurança. Como é uma decisão interlocutória, como é uma decisão que foi proferida aqui, ó, petição inicial, liminar. Como foi uma decisão interlocutória, eu vou impetrar mandado de segurança. A liminar aqui, a decisão foi proferida antes da sentença. A sentença vai ser lá na frente, ó, lá na frente vai ser proferida essa sentença. Neste caso aqui, típica situação de cabimento de mandado de segurança direto para o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, para tentar cassar essa decisão, determinando a reintegração da gestante, ok? Agora, vamos lá. Segunda situação, eu pedi liminar. O juiz está enrolando para analisar. Não disse que sim, nem que não, nem indefere, nem indefere. Então, ó, ele está enrolando. E o tempo vai passando, daqui a pouco ele proferiu a sentença e analisou a liminar dentro da sentença. Então, em vez de analisar no curso do processo, analisou a liminar dentro da sentença, ok? E aí, o que acontece? O que acontece aqui, meus amigos? A gente vai começar a pensar se cabe mandado de segurança, porque ele negou. Lá na sentença, ele negou a reintegração, disse que não tinha estabilidade, naquela tese louca de que não houve aviso, ok? Que não foi avisado. Pô, como é que eu vou aqui impugnar essa decisão? Será que cabe mandado de segurança? Não. Aqui nós não vamos falar em mandado de segurança. Por quê? Porque eu já tenho uma sentença. Se eu tenho uma sentença, eu vou utilizar um recurso ordinário. Então, o que acontece? Vou até trocar de cor aqui. Você vai analisar se foi proferida antes da sentença ou na sentença. Se foi antes da sentença, mandado de segurança. Se foi na sentença, RO, recurso ordinário. Ok? Então, primeiro ponto aqui para a gente identificar se caberia RO, se caberia mandado de segurança, é esse momento. Ok? Agora, vamos lá, terceiro e último ponto da súmula 414. O que nós temos aqui? Ó,
Vamos voltar para aquele primeiro exemplo. Volta para o primeiro exemplo. Então, pedir a liminar, ele negou. Aí eu vim aqui no TRT com o meu mandado de segurança. Ok? E aí o que acontece? O mandado de segurança e a ação trabalhista estão correndo ao mesmo tempo. Então, quando eu impetro o mandado de segurança no TRT, não trava, não para a ação trabalhista. Os dois estão tramitando ao mesmo tempo, ok? Só que o tribunal foi meio lento na análise do mandado de segurança. Antes do tribunal, antes do TRT julgar o mandado de segurança, o que aconteceu? Foi proferida sentença aqui embaixo na vara do trabalho. O mandado de segurança já foi julgado? Não, ainda não, mas já foi proferida sentença ali embaixo. O que acontece? Aí vamos colocar aqui em cima, ó. O que acontece quando é proferida sentença antes do julgamento do mandado de segurança? Você tem a perda do objeto do MS. Você tem a perda do objeto do mandado de segurança. O que é a perda do objeto? Vamos pensar o seguinte, eu não preciso mais do mandado de segurança. Por que eu não preciso mais do mandado de segurança? Simples, porque ele estava impugnando uma decisão interlocutória, que não existe mais. Por que a decisão interlocutória não existe mais? Porque ela foi substituída pela sentença. Quando o juiz do trabalho profere sentença, a sentença substitui a interlocutória. É como se ela não existisse mais. Se ela não existe mais, não pode continuar o mandado de segurança. O mandado de segurança está impugnando a decisão que não existe mais? Não tem sentido. Por isso que a gente fala em perda do objeto. Perda do objeto. Ok? Agora, vamos lá. Mais um ponto. Renovação do mandado de segurança dentro do prazo de 120 dias. Ó, falei para vocês e vamos colocar agora o artigo da lei do mandado de segurança. Ó, dentro dos 120 dias é possível renovar o mandado de segurança? Sim. Como assim? Ó, o primeiro mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito. Por quê? Faltou aquele documento. Lembra? Eu não juntei um determinado documento, aí não cabia emenda pela súmula 415 e o mandado de segurança ele foi extinto sem resolução do mérito. Eu posso propor novamente agora com o documento faltante? Sim, desde que esteja dentro do prazo de 120 dias. Então, posso impetrar novamente aqui. O grande problema que você sabe é que esse prazo de 120 dias ele não para. Ele não para nunca, porque ele é um prazo de decadência. Então, eu impetrei dentro dos 120 dias, o juiz extinguiu, eu fui lá e impetrei novamente, estava dentro dos 120 dias ainda, perfeito, possível, é possível nós aqui impetrarmos, é possível nós renovarmos, como é o termo que está aqui no artigo 23 da lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016, ok? Agora, últimos tópicos sobre o mandado de segurança, o procedimento. Eu falei para vocês que o procedimento ele é muito curtinho, ele é muito pequeno, realmente é. Não tem audiência, não tem produção de prova, nada disso. É análise documental, ok? Então, eu impetrei o mandado de segurança. Impetrei o mandado de segurança. Vamos aqui para onde? Ó, temos aqui a notificação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias, como se fosse a defesa dele. Então, a notificação da autoridade coatora para prestar informações, que seriam a nossa defesa, para falar sobre aquele ato coator. Não houve apresentação de informações, não há revelia também. Então, tomar cuidado. Lá na rescisória não tem
não tem revelia. Aqui no mandado de segurança também não tem revelia, porque eu estou falando de uma autoridade pública que teria violado um direito meu. Então, se ele não apresentar as informações, a defesa não vai ter revelia nenhuma também, ok? Depois, parecer do Ministério Público em 10 dias. Por quê? Ele é fiscal da lei. Ele é fiscal da lei. Parecer do MP em 10 dias, parecer escrito como fiscal da lei, para depois termos o proferimento de sentença em 30 dias. Aqui a gente tem um prazo que nós chamamos de impróprio. Temos aqui um prazo impróprio neste caso. Honorários de a sentença vai ser proferida em 30 dias e, não há honorários de sucumbência. Tomar muito cuidado aqui. A gente não aplica a CLT. A gente não vai falar aqui de 5% e 15%, como a gente está acostumado a falar em processo do trabalho, porque a lei do mandado de segurança diz que não tem honorários. Então, o artigo 25 da lei do mandado de segurança já diz, não há honorários de sucumbência, ok? Tranquilo, fechamos mais um procedimento especial. Vamos agora para o terceiro e último, para depois nós falarmos sobre dissídio coletivo. Então, terceiro e último procedimento especial trabalhista, inquérito para apuração de falta grave. Essa falta grave é aquela que enseja justa causa. Então, a gente tem uma falta grave que a gente consegue enquadrar no artigo 482 da CLT. Vamos ao exemplo mais simples, atestado médico falso. Foi apresentado um atestado médico falso. Isso é justa causa. Dependendo do empregado, eu vou simplesmente falar o seguinte, tchau, você está demitido por justa causa. Tchau. Ou então, eu vou ter que ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para provar ao juiz que aquele determinado empregado incorreu em falta grave, para o juiz proferir uma sentença desconstituindo o vínculo. Esta ação, inquérito para apuração de falta grave, não tem nada de penal, tá? É trabalhista, é na vara do trabalho, ok? É só o nome que seria inquérito, na ideia de investigar. Então, através do inquérito para apuração de falta grave, a gente vai investigar se houve aquela falta grave ou não para romper o vínculo de emprego. Então, alguns empregados são demitidos por justa causa com simples tchau. Tchau, você está demitido. Outros precisam de inquérito para apuração de falta grave, para sofrer a rescisão aqui por justa causa. O que nós temos aqui, meus amigos? Quem são os destinatários da ação de inquérito? Ou seja, quais são os empregados que só podem ser demitidos por justa causa através de inquérito? Corrente majoritária aqui, vai falar o seguinte, o estável decenal, que é difícil da gente ter hoje, mas é possível, aquele lá atrás, até a Constituição Federal de 88, que já tinha 10 anos de empresa. Então, a Constituição de 88 acabou com a estabilidade decenal, mas quem já tinha adquirido, quem já estava na empresa há 10 anos, manteve. Então, estável decenal. E agora, o mais importante para a prova, aquele que realmente cai em prova, que é o nosso, vamos colocar aqui, é o nosso dirigente sindical. Esse aqui é o nosso dirigente sindical, súmula 379. Então, o que acontece? Quando eu falo de dirigente sindical, eu lembro de estabilidade provisória. Ao falar de estabilidade provisória, eu lembro da gestante, eu lembro do acidentado do trabalho, do membro da CIPA, eu lembro dessa galera aqui. Só que o que acontece? Gestante, não preciso de inquérito. Cipeiro, não preciso de inquérito. Acidentado do trabalho, também não. Esses três, apesar da estabilidade, podem ser demitidos por justa causa com simples tchau. O dirigente sindical, não. Então, vamos lá, para deixar bem claro. O Bruno não tem estabilidade nenhuma, né? Nada. Apresentou um atestado médico falso. Tchau, Bruno.
A gestante apresentou um atestado médico falso. Tchau, gestante. O dirigente sindical apresentou um atestado médico falso. Opa, vamos ajuizar a ação de inquérito, provar ao juiz do trabalho. O juiz do trabalho vai proferir sentença desconstituindo o vínculo, aplicando aquela justa causa, ok? O procedimento aqui, meus amigos, o procedimento vai ser o quê? O comum ordinário. Então, a gente vai ter o procedimento ordinário, não é sumário, não é sumaríssimo, é ordinário, para que a gente tenha maior possibilidade, para que a gente tenha aqui a maior possibilidade de produção de provas. Inclusive, é o procedimento, a gente vai lembrar daqui a pouquinho na tela, é o procedimento com a maior quantidade de testemunhas do processo trabalho. Não existe nenhum procedimento com a quantidade maior de testemunhas. Então, a gente precisa de um procedimento mais amplo, mais longo aqui para produzir a prova em relação a esses fatos. Então, ó, esqueçam sumário, sumaríssimo, nada disso, é sempre o procedimento ordinário, ok? E aí, vejam, competência. Ó, falei para vocês que é uma ação na vara do trabalho. Qual vara do trabalho? A regra geral do processo do trabalho, que é o local de prestação dos serviços. Então, onde que eu vou ajuizar uma ação trabalhista? Local de prestação de serviços. Onde que eu vou ajuizar a ação de inquérito? Local de prestação de serviços. Não muda absolutamente nada, ok? Não muda nada, nada. Olha a grande pegadinha aqui. A petição inicial escrita. Não cabe petição inicial oral, não cabe petição inicial verbal. Se fosse numa reclamação trabalhista normal, tudo bem. Isso a gente já estudou. Se fosse uma reclamação trabalhista normal que o Bruno vai ajuizar em face do ex-empregador dele, aí eu teria a possibilidade da petição inicial escrita ou verbal. Aqui não. Obrigatoriamente escrita é uma exigência que está no artigo 853 da CLT. 853 da CLT, ó, petição inicial obrigatoriamente escrita e que tem que ser ajuizada num prazo decadencial, sempre de decadência. Esses procedimentos especiais trabalhistas têm prazo sempre de decadência. Rescisória, 2 anos. A contar ali do trânsito em julgado. Mandado de segurança, 120 dias a contar da ciência do ato ilegal. Depois, eu tenho aqui, ó, 30 dias prazo de decadência. A contar do que, Bruno? Vamos colocar, ó, 30 dias a contar da suspensão do empregado. Então, o nosso procedimento aqui envolve a suspensão do empregado. O dirigente sindical, ele foi lá e apresentou o atestado médico falso. Já vi que é um atestado médico falso, eu vou aplicar uma suspensão disciplinar a ele. Então, ó, suspensão disciplinar, você não vai trabalhar, você não vai receber. Aplica uma suspensão disciplinar a ele. No prazo de até 30 dias, eu vou ajuizar a ação de inquérito. Se eu não ajuizar, perdi a chance de demitir por justa causa. Não consigo demitir por justa causa por aquele fato, por aquele atestado. É como se tivesse um perdão tácito. Então a lei diz, ó, 30 dias a contar da suspensão do empregado, ok? Prazo decadencial, súmula aqui do Supremo, ok? Muito cuidado com esses detalhes, e aí vamos finalizar agora com o procedimento, testemunhas e sentença. Falei que é rito ordinário e que nós temos aqui a maior quantidade de testemunhas, até 6 testemunhas por parte. No ordinário, eu tenho até 3. No sumaríssimo, até 2. Aqui no inquérito, até 6 testemunhas por parte. Aí toda aula eu friso isso. 6 testemunhas por parte. 3 por parte. 2 por parte. O que eles colocam em prova? O que a banca coloca em prova? Por fato. Não, não é por fato.
por pedido, não é por pedido, é por parte. Cada parte vai ter até 6 testemunhas, aqui de acordo com o 821 da CLT, no inquérito para apuração de falta grave. Aí o juiz agora vai sentenciar, vai proferir a sentença aqui. Como qualquer sentença, pode ser de improcedência ou de procedência. O juiz ele pode falar o seguinte, ó, não ficou provada a falta grave. Não ficou provada a falta grave, julgo improcedente os pedidos formulados no inquérito. Ou então está provada a falta grave, julgo procedentes os pedidos, decreto ali a rescisão do contrato de trabalho. O que acontece? Vamos na improcedência primeiro. O juiz do trabalho entendeu que não houve falta grave. O empregado, ele estava suspenso. Ele sofreu aquela suspensão disciplinar, em 30 dias eu ajuizei a ação de inquérito e ele continuou suspenso. Então tem meses, por exemplo, mais de ano, 2 anos, que ele não está trabalhando e não está recebendo. Aí vem a sentença, improcedência. Não houve aquela falta grave. Esta sentença, apesar de improcedência, ela vai ser condenatória. Ela vai condenar a empresa. Vai condenar a empresa a reintegrar o empregado e a pagar os retroativos. O que é os retroativos? Tudo que ele deixou de receber durante aquele período que ele estava sem trabalhar. Ele não trabalhou e não recebeu, agora vai receber tudo de forma retroativa. Então, ó, ponto importante. Se não houver o reconhecimento da falta grave, ele volta a trabalhar porque ele é reintegrado. E ele vai receber de forma retroativa. Agora, se for de procedência, ó, vai ser desconstitutiva. Vai desconstituir o vínculo de emprego por justa causa. Tchau, vai apurar o que é devido ali, aquelas poucas verbas que são devidas na justa causa, mas morreu Maria. Ok? Esse que é um ponto importante aqui pra gente, ok? Bora agora para dissídios coletivos já na tela, ó, pra gente fechar aqui essa aula, poder normativo da Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos. Vamos lá. Até agora a gente estava falando de dissídio individual. O Bruno ajuizou a ação em face da empresa, o Bruno e a Maria ajuizaram a ação em face da empresa, em litisconsórcio ali, o Bruno e a Maria, sempre dissídio individual, no sentido de que a gente estava sempre analisando uma situação concreta. Se o Bruno tem direito, o que o Bruno tem direito, se a Maria tem direito, são situações concretas. Agora a gente passa a analisar algo mais abstrato no sentido de que seria um direito devido à coletividade. Você não tem pessoas específicas. Aqui no dissídio coletivo, eu estou analisando se a categoria teria um determinado direito. Mas quem faz parte da categoria? Ó, não interessa, a gente não sabe num determinado momento. Então, o Sindicato dos Professores da Bahia ajuizou, aqui instaurou um dissídio coletivo. Ele está buscando melhores condições de trabalho para a categoria como um todo. Quem faz parte da categoria? Não sei, todos os professores do estado da Bahia. Mas vejam, não é específico, não é individual, é coletivo na ideia de nós estarmos brigando pela categoria, para a criação de melhores condições de trabalho para a categoria. Vejam que no dissídio coletivo, a Justiça do Trabalho vai exercer o seu poder normativo. O que é? É a criação de normas jurídicas. Ó, eu tenho aqui a criação de normas jurídicas, a criação de direitos. Isso é o poder normativo da Justiça do Trabalho. E qual que é a diferença, novamente, com o dissídio individual? Lá no dissídio individual, o que a Justiça do Trabalho faz? Aplicar uma norma já existente, uma norma que foi criada pelo Poder Legislativo, por exemplo. Então, no dissídio individual, a Justiça do Trabalho pega uma norma já existente, aplica naquele caso
concreto. Aqui não, nós vamos criar a norma geral e abstrata como se fosse legislativo. É uma função diferente da Justiça do Trabalho, que na maioria das vezes aplica a norma já existente, aqui dentro do poder normativo vai criar normas gerais e abstratas, como se fosse poder legislativo. Então, ó, normas gerais e abstratas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 114. Então, a criação de normas gerais e abstratas. Só que aí o que acontece? O parágrafo 2º mostra que esse poder normativo ele é excepcional, ele não deve ser a regra geral. Então, a Justiça do Trabalho pode criar normas gerais e abstratas? Sim. Então, a Justiça do Trabalho vai julgar os dissídios coletivos? Sim. Só que, excepcionalmente, não deve ser a primeira ação a ser pensada. Ah, não, vamos ao Poder Judiciário para ele criar essas normas gerais e abstratas. Não, peraí. Vamos tentar primeiro ali a conciliação entre as categorias. Por exemplo, buscando a criação de um acordo coletivo de trabalho, de uma convenção coletiva de trabalho. Vamos ali através dessa conciliação entre as categorias. Vamos aqui entre as categorias, acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho. Não conseguimos, a gente pode tentar também a arbitragem. Só que a arbitragem no Brasil é facultativa. Ela é facultativa. Então, eu posso ou não buscar a arbitragem. Agora, não conseguimos fechar o acordo coletivo, a convenção coletiva entre as categorias. Não buscamos a arbitragem, porque a arbitragem no Brasil é muito pouco utilizada. Aí, como última saída, nós vamos para o dissídio coletivo. Então, eu vou tentando isso daqui para até, por último, chegar ao dissídio coletivo que precisa de comum acordo entre as partes. Esse é um ponto importante para a prova. Um dos requisitos que nós temos para a utilização do dissídio coletivo é o comum acordo entre as partes. Está lá naquele parágrafo 2º do artigo 114. Então, tem que ter uma concordância entre elas para ir ao Poder Judiciário. Como se fosse assim, ó, nós não conseguimos chegar a um consenso, então vamos a ele, ok? Agora, pessoal, vamos aqui, ó, competência para os dissídios coletivos. Dissídio coletivo, pessoal, é sempre de tribunal. Então, ou vai ser o TRT ou vai ser o TST. Então, muito cuidado aqui com essa ideia. Vejam que a regra vai ser analisar a área de abrangência do conflito e a área de abrangência do tribunal. Então, a regra que eu vou aplicar para saber se é TRT ou TST é a área de abrangência do conflito e a área de abrangência do tribunal. Então, exemplo, TRT do Espírito Santo. É uma greve ou é uma situação que envolve categorias aqui do Espírito Santo. Então, a área do conflito é o Espírito Santo, que tem o TRT, 17ª Região, como o tribunal desta área do conflito. Quem vai julgar esse dissídio coletivo? O TRT do Espírito Santo. Se são categorias brigando, se a área de abrangência do conflito é Espírito Santo, quem julga? TRT do Espírito Santo. Agora, se fosse uma área de abrangência, ali se fosse uma briga, uma greve ou um conflito que envolvesse Espírito Santo e Rio de Janeiro. Qual é a área de abrangência do conflito? É Espírito Santo e Rio de Janeiro. Putz, mas aí já é superior à área de um TRT. É superior à área do TRT do Espírito Santo, é superior à área do TRT do Rio de Janeiro. Neste caso, nós vamos para o TST. Se a área de abrangência do conflito for superior à de um TRT, nós vamos para o TST. Ok? Essa daqui é a regra geral. Então, a área de abrangência
é de um tribunal, vai para aquele tribunal. É superior a um tribunal, vai para o TST. A gente só tem uma situação excepcional aqui, que é São Paulo. Por quê? Eu tenho o TRT segunda região e o 15ª região, que é São Paulo capital e Campinas. Então, olha o que acontece aqui. No meu exemplo do Espírito Santo, eu tinha um TRT. Agora, se eu pego o estado de São Paulo, eu vou ter 2 TRTs, o de São Paulo e de Campinas. E aí imagina que a greve, ela é da área toda do estado de São Paulo. Nós temos aqui uma greve, uma situação de uma categoria do estado de São Paulo todo. Área superior a um TRT. Quando a área é superior a um TRT, eu falei que a gente vai para o TST, não é? Só que com exceção de São Paulo. São Paulo é excepcional. Tanto que é o único estado que tem 2 TRTs. Neste caso aqui, quem vai julgar o TRT de São Paulo? Se envolver a área do estado de São Paulo, quem julga TRT da segunda região, que é o de São Paulo. Ok? São 2 TRTs, mas é o mesmo estado, então quem vai julgar é o TRT da capital, o segunda região. Ok? Se for para o TST, quem vai julgar dentro do TST? A SDC. Dentro dos TRTs vai depender da norma de organização deles, do regimento interno. Mas se for no TST, a gente já sabe que é a SDC. Dentro do TST tem este órgão que é a seção de dissídios coletivos, que a função, a especialização dela, pelo próprio nome, é só julgamento de dissídio coletivo. Ou é julgamento de dissídio coletivo ou recurso em dissídio coletivo. Quando o dissídio coletivo começa no TRT, eu posso recorrer depois ao TST. O recurso que vai para o TST vai ser julgado pela SDC. É a especialização dela. Ou o dissídio coletivo que já começa no TST, ou o dissídio coletivo que chega por via de recurso ao TST. Então é a SDC que vai julgar aqui, ok? Então cuidado com a questão da competência. Classificação, meus amigos. Natureza econômica, quando eu busco melhores condições de trabalho. Quando eu busco melhores condições de trabalho. Exemplo, reajuste salarial, melhora de horas extras, ok? Então, seria econômico. O jurídico, ele é interpretativo. Eu não quero criar nada novo, eu não estou pedindo para melhorar nada. O de natureza jurídica, ele é interpretativo. Eu estou iniciando o dissídio coletivo para buscar a interpretação de uma norma que já existe. Por quê? Está todo mundo brigando e interpretando de uma forma. Ela ficou meio dúbia mesmo, aquela cláusula da convenção coletiva. Aí um sindicato diz uma coisa, o outro fala outra, um lê de um jeito, o outro lê de outro. Vamos acabar com esse problema? Bora, vamos com o dissídio coletivo interpretativo. Vamos ao dissídio de natureza jurídica. Depois temos aqui o de greve. O de greve, parágrafo 3º é importante porque fala que o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar dissídio coletivo de greve quando for atividade essencial. Então, na atividade essencial, já que a gente tem a possibilidade de trazer lesão à coletividade, o Ministério Público do Trabalho pode instaurar o dissídio coletivo. Os sindicatos não fizeram nada ainda e está tudo parado, população sofrendo. Com essa paralisação, o Ministério Público do Trabalho pode iniciar, ok? Depois a gente tem o originário, quando não existe nenhuma norma em vigor. A gente tem o revisional, que é para rever depois de um ano as cláusulas que foram criadas no dissídio
originário para ver se elas ainda se adequam ou não, e a gente tem o extensivo, que a gente vai pegar a de extensão, né? Que a gente vai pegar as normas que foram criadas no originário e vamos estender para outros empregados. Por quê? Aquela norma que foi criada, por exemplo, se aplica apenas a alguns empregados da empresa, então a gente vai estender para outros. Então, originário é quando não tem nenhuma norma em vigor. Criou-se a norma. Daqui a pouco a gente vai revisar, vamos iniciar o revisional para ver se ele está adequado ainda ou não. E depois a gente tem o de extensão, para a gente estender a norma para outros empregados, ok? Importante uma classificação. Vamos aqui na sequência. Agora, tratar o quê? De época para o ajuizamento do dissídio coletivo. Primeiro ponto que eu coloquei ali, ó. Eu não vou falar em prazo de prescrição para dissídio coletivo. Não. Não existe prescrição. Dissídio coletivo pode ser ajuizado em qualquer época. Não existe um prazo, eu até coloquei aqui, ó, não há prazo de prescrição. Eu posso, a qualquer momento, ajuizar, instaurar o dissídio coletivo. Eu tenho uma melhor época. Não é um prazo de prescrição. Tem que ser neste prazo? Não. Eu tenho uma melhor época no 616, parágrafo 3º da CLT. Qual é a melhor época? Vamos entender o porquê. Ó. Dentro dos 60 dias anteriores ao término de vigência da negociação coletiva ou da sentença normativa que esteja em vigor. Então, dentro de 60 dias anteriores ao término de vigência da negociação coletiva ou então da sentença normativa. Isso por quê, pessoal? Para dar tempo do dissídio coletivo ser julgado e substituir a norma que está terminando de sua vigência. Na ideia de que, ó, terminou a vigência hoje, amanhã a decisão proferida no dissídio coletivo já começa a viger. Então a ideia de que não haveria um hiato, não teria um intervalo ali entre as duas vigências. Então a norma coletiva termina a vigência hoje. Amanhã o dissídio coletivo, a decisão proferida no dissídio coletivo já começa a produzir efeitos. Se eu ajuizar faltando 10 dias, por exemplo, eu posso? Posso. Mas se eu ajuizar faltando 10 dias, não vai dar tempo de ser julgado e se criar uma decisão, uma sentença normativa para substituir. Ou seja, a gente vai ficar um período ali sem norma coletiva. E se eu fico um período sem norma coletiva, eu volto para a CLT e Constituição Federal. Eu perco os direitos que eu tinha. Por quê? Porque norma coletiva não tem ultratividade. Ela não continua produzindo efeitos. Ela não continua produzindo efeitos depois do término da sua vigência. Então a gente volta realmente para onde? Para a CLT, a gente volta para a Constituição Federal. Ok? Então, muito importante aqui. Mas vejam, eu não tenho que ajuizar. É melhor época. Faltando 10 dias para acabar a vigência, eu posso ajuizar o inquérito, instaurar o inquérito? Posso, mas não vai ser tão bom ali como nós falamos, tá bom? Procedimento, galera, ó, petição inicial obrigatoriamente escrita. Vamos instaurar o dissídio coletivo obrigatoriamente escrita. Depois, um primeiro ponto aqui, a audiência de conciliação com o presidente do tribunal. Esse é o primeiro ponto. Vejo que obrigatoriamente vai ter essa audiência de conciliação com o presidente. De tão importante que é o dissídio coletivo, de tão importante que é a conciliação no dissídio coletivo, porque eu estou falando de categoria. Eu não estou falando do direito do Bruno, do José, da Maria, do seu, não, é da categoria como um todo. Então vamos tentar a conciliação, o presidente vai marcar essa audiência.
Não houve acordo, a gente vai para o julgamento. O julgamento dele é muito simples, porque é basicamente com base em documentos. Então não tem produção de provas, nada disso. Ao julgar, vai ser proferida uma decisão chamada sentença normativa. Então, sempre que você ouvir falar em sentença normativa, você vai lembrar que é a decisão proferida no dissídio coletivo. Então, a sentença normativa, na verdade, é um acórdão, mas nós chamamos de sentença normativa, que é a decisão proferida pelo tribunal julgando o dissídio coletivo. É ali que nós temos os direitos que foram criados, por exemplo, num dissídio de natureza econômica. E aí, vejam, eu tenho prazo máximo de 4 anos. Tomar cuidado para não confundir com acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, que tem prazo máximo de 2. A sentença normativa tem prazo máximo de 4. Os acordos coletivos e convenções coletivas têm prazo máximo de 2, ok? O que é o precedente normativo 120 do TST? Ele está atrelado a essa questão do prazo máximo. É o seguinte: a sentença normativa, ela já pode vir com prazo de 4 anos, sim. 2 anos, 3 anos, 1 ano, sim. Geralmente vem 1 ano. Ou seja, daqui a 1 ano, a gente tem que ter alguma outra norma para substituí-la. Mas se não tiver, ela continua produzindo efeitos. Ela vai continuar produzindo efeitos até 4 anos. O precedente normativo diz o seguinte, ó, depois de 4 anos acabou, não tem como. Porque não tem ultratividade. Volta para a CLT, volta para a Constituição Federal. Então eu tenho prazo máximo de 4 anos e o precedente normativo diz que depois de 4 anos não produz efeitos de forma nenhuma. Ah, mas coitado da categoria, ó, esquece, não tem, a gente não tem aqui ultratividade. E olha o que acontece. Sentença normativa não é condenatória. Ela não condena, ela não tem natureza condenatória. Tanto que ela não vai sofrer execução. Não. A sentença, ou ela cria direitos, ou ela declara. Naquele dissídio coletivo interpretativo, o que a gente tem? A declaração. No que é o dissídio coletivo jurídico, né? Interpretativo. Ele vai declarar qual é a interpretação correta a ser dada àquela cláusula. Ou é constitutivo. Ele não condena ao pagamento de reajuste de tantos. Não. Ele é constitutivo. Ele cria o direito do Bruno de receber tantos por cento de reajuste. Tanto, ó, frisei, tanto que a gente não vai ter execução. A sentença normativa não está sendo cumprida. Execução? Não. Risca isso do mapa. Se a sentença normativa não estiver sendo cumprida, não é execução. A gente vai ver daqui a pouquinho que vai ser ação de cumprimento, ok? Exatamente porque ela não é condenatória, ok? Depois, galera, ó, extensão, dissídio de extensão e dissídio de revisão. Ó, então, extensão para outros empregados. Vamos aqui estender, aquela decisão para outros empregados, ou a pedido do empregador, dos sindicatos, Ministério Público, ou ex officio pelo tribunal. Ex officio, ou seja, sem requerimento, o próprio tribunal. O de revisão, ele é mais importante e ele vai poder ser utilizado depois de 1 ano de vigência. Então não adianta 2, 3, 4, 6 meses depois já pedir a revisão. Não, a gente precisa de pelo menos um prazo aqui para justificar e para ter uma segurança ali para a categoria. Então, 1 ano depois do início da vigência, mostrando que houve modificação nas circunstâncias, a gente vai pedir essa readequação. Esse dissídio coletivo de revisão é de readequação. Por quê? Porque as circunstâncias ficaram injustas ou inaplicáveis. Então, a gente está falando, por exemplo, de um reajuste salarial de 5%, 6%, 7%, que
na situação de hoje, é um bom reajuste, 7% acima da inflação, tem um ganho real. Daqui a pouco estoura a inflação, vai para 20% ao ano. Ó, comeu aquele reajuste todo. Eu preciso readequar. Ela se tornou injusta. Naquela época era um bom reajuste, hoje não é mais. Então, um ano depois a gente faz essa revisão aqui, ok? Para fechar, ó, súmula 397. Falou em coisa julgada no dissídio coletivo, apenas formal. Não é material. Por que isso? Porque a coisa julgada material gera essa impossibilidade de discussão, de modificação. E aqui a gente pode modificar. Então, o entendimento do TST é que ela não poderia ser material, porque a coisa julgada material, repito, ela torna indiscutível, imutável a decisão. E aqui eu vou rever, eu vou discutir novamente. Por isso que ela é tão somente formal, ok? Agora, para a gente fechar a aula, eu falei para vocês o seguinte: a sentença normativa está sendo descumprida, não é execução. Tá, mas como que eu vou assegurar o meu direito? A sentença normativa diz que eu tenho direito a 7% de reajuste. O meu empregador não reajustou meu salário, não está pagando com reajuste. Como que eu vou reclamar aqui se não cabe execução? Eu vou ajuizar uma outra ação agora, de nomeação de cumprimento. Então, eu vou ajuizar uma ação aqui de cumprimento. Uma ação de cumprimento para mostrar que eu tenho direito àquele reajuste, que o meu empregador não está me pagando, para buscar a condenação a este pagamento. Então, eu tenho direito a reajuste 7%, o empregador não está me pagando, eu quero a condenação agora na ação de cumprimento, a condenação ao pagamento daqueles valores. Então, lembra, o dissídio coletivo não tem natureza condenatória. Ele criou o direito, natureza constitutiva. Agora, através da ação de cumprimento, eu vou buscar o que? A condenação. Então, ela é uma ação de conhecimento de cunho condenatório. Agora sim eu vou buscar a condenação ao pagamento daquela determinada quantia, ok? Vamos lá. Por que isso? Ó, porque eu não tenho natureza condenatória da sentença. Porque eu não tenho título executivo de negociação coletiva. Então aqui também serve a mesma ideia para acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho não estão sendo cumpridas. Ó, eu não tenho um título executivo. Ele não é título executivo para eu executar. Eu não consigo executar um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva. Eu não consigo executar uma sentença normativa. Por isso que eu ajuizo a nossa ação de cumprimento, ok? E aí vejam, quem vai ser o autor da ação de cumprimento? O empregado ou o sindicato. A legitimidade ativa, o autor da ação ou vai ser o empregado ou o sindicato. O Bruno pode ajuizar a ação de cumprimento? Pode. O Bruno, Maria, José, linha de consórcio? Podem sim. Mas o sindicato também pode. Geralmente é o sindicato, porque ele que iniciou o dissídio coletivo, ele que firmou o acordo da convenção coletiva, mas eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho essas duas opções. No polo passivo não tem opção. Quem é o réu? O empregador. Só o empregador. Não existe nenhuma outra possibilidade. Não é o outro sindicato, nada disso. Por que é o empregador? Porque ele está descumprindo. É ele que vai ser condenado. Então é só o empregador. Não coloca sindicato no polo passivo de ação de cumprimento. É só aquele que está descumprindo, no caso, o meu empregador. Ok? Competência, galera, não tem segredo nenhum. Artigo 651 da CLT, vara do trabalho, do local de prestação dos serviços. O procedimento pode ser sumário, sumaríssimo, ordinário, depende do valor da causa.
sumário até 2 salários mínimos, sumaríssimo até 40 e ordinário mais de 40. Então o procedimento ele vai seguir aqui dependendo do valor da causa, que é a nossa regra geral do processo, sem segredo nenhum, porque é uma ação normal, basicamente, ok? E prescrição, súmula 350, a prescrição a partir do trânsito em julgado da nossa sentença normativa. Ó, não preciso esperar o trânsito em julgado para ajuizar, mas o trânsito em julgado é importante porque é a partir dele que a gente começa a contar o prazo de prescrição. Tá bom, pessoal? Ó, aqui nós fechamos mais um ponto, tá ali, ó, de direito processual do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Valeu.